Nós iremos fazer um baú agora, né, com uma pátina de falso couro. Nela vai haver uma decupagem com papel, sombreamento e uma pátina chapada, tá? Nós vamos precisar de quê? São 3 tintas: cerâmica clara, marrom café, tá? E um marrom telha. Vamos precisar de um gel médio para matizar, pincéis de cerda macia, tá? Serve essa sintética ou então essa de orelha de boi, tá? Para que a peça não fique riscada, tá? E um pincel chanfrado, assim, tá? Essezinho que é cortado lateralmente, tá? Nós vamos necessitar disso. Nós vamos precisar também de uma tesoura, tá? E um paninho de malha, tá? Molhadinho para poder fazer a pátina, tá? Vamos começar agora com a técnica. Bom, o primeiro passo é retirar as dobradiças da peça que você vai fazer, tá? No segundo passo, tá? Vocês deverão lixar a peça com uma lixa 200, se a peça necessitar de lixa. Essa aqui eu não vou lixar porque ela já vem lixada para mim. Eu já compro ela toda assim com acabamento. Mas ela necessitando de lixas, se ela tiver rebarba, o ideal para um bom acabamento é que vocês lixem antes. Agora, para que você proteja o seu pincel, tá? Você deve hidratá-lo primeiro, tá? Um pouquinho de água. Antes de colocar o pincel na tinta, tá? Você deve hidratar o pincel. Retire o excesso de água, tá bom? Seque um pouquinho e vamos à pátina chapada, tá? Essa tinta é a cerâmica clara. Primeiro vocês vão aplicar a cerâmica clara em toda a peça. De preferência, o pincel sempre em pé, tá bom? Pincel em pé, ele evita ranhura, tá? Na tinta, tá? Então nós vamos passar em toda a superfície, tá? Um bom acabamento. Não tente estender a tinta, tá? Do seu pincel em toda a peça. Não tente fazer isso, porque vocês vão viver eternamente pintando, porque vai deixar clarões de MDF da cor. Não há necessidade aqui de nós passarmos um PVA claro, tá? O branco ou pérola. Não é essa necessidade. Então, terminado, tá? De pintar, nós vamos secar, tá? A peça. Você retorne o pincel na água, tá? E vamos pegar um secador. Ou você pode colocar numa estufa. Agora, com a peça seca, nós vamos fazer o quê? Com uma lixa 400, tá? Nós vamos tirar um pedacinho da lixa, tá? E vamos lixar a peça. Ela tem que ficar assim, bem suave, bem lisinha. Terminado, nós vamos tornar a pintar a peça de novo. Seco o meu pincel. Volto a tinta cerâmica clara e volto a pintar a peça. Você vai fazer isso em toda a superfície. Eu tô fazendo aqui num baú, mas vocês podem fazer numa caixa, tá? Numa bolsa, fica muito bonita, numa bolsa de MDF. Pode fazer essa técnica em caixas de papelão. Essa pátina é chamada de pátina chapada, tá? Feito isso, novamente ao secador.
Vou fechar aqui o vidrinho de tinta, tá bom? Com a peça seca, eu torno com a mesma lixa, eu vou lixar novamente a minha peça, tá bom? Nessa segunda mão de lixa, tá? Não há necessidade de vocês colocarem tanta força, tá? A peça tá lisinha, tá? Agora nós vamos passar pro couro. Bom, passado a lixa, né? Vocês estão vendo, passei a lixa, tá? Para mim ter um efeito bonito na peça, fazer uma coisa assim interessante, eu vou usar o quê? Eu vou usar uma fita crepe. Fica a critério de vocês. Bom, nós agora vamos começar com a pátina de falso couro. Eu vou precisar de quê? De um potinho, a tinta marrom, tijolo e o gel médio, tá? Eu vou colocar um pouquinho, tá? Da minha tinta. E 1/3, tá? Do gel médio. Tá? Vou pegar meu pincel. Vou misturar. Bom, uma vez a tinta misturada ao gel médio, tá? Eu vou pegar meu paninho de malha, tá? Meu paninho de malha. Ele tem que estar úmido, tá? Pedacinho de malha, tá? E eu vou enrolá-lo assim. Ele vai ficar tipo bem enrugadinho assim. Eu necessito que ele fique assim, bem enrugadinho, tá bom? Passar a tinta. Passo a tinta devagarinho, aonde eu quero, tá? E vou pegar o paninho que vai me dar esse efeito. Bem devagarinho, eu vou, tá? Apertando ele sobre a tinta, tá bom? Vou secá-lo. E vou passar para outra parte, tá? Vou fazer mais uma vez aqui para vocês, tá? Terem certeza de como fazer, tá? Ó, eu passo a tinta bem devagar, tá bom? Toda a superfície, passo, pego o paninho, embrulho ele todinho assim, tá? E só dou umas batidinhas, tá bom? Prontinho. Agora nós vamos passar para a parte do sombreamento, tá? Agora, terminado a pátina couro, nós vamos retirar a fita crepe. Retiramos a fita crepe. Nós vamos começar a chanfrar. Bom, pincelzinho chanfrado, esse aqui, tá? Vamos pegar a tinta café, tá? Vamos colocar e um azulejo. Tá? Nós necessitamos de um azulejo, a tinta marrom e o pincel chanfrado. Vamos molhar o pincel chanfrado,
tá? Molho o pincel chanfrado, retiro o excesso dele. Bom, nós vamos molhar a parte maior, patinar e colocar o pincel de dentro para fora, tá? Dando esse sombreamento. Eu vou colocar na outra parte, tá? Para que vocês tenham uma ideia melhor, ó, tá? Ó. Viram? Então, eu vou fazer o que, ó? Eu pego, torno a molhar. Estou sempre molhando, retirando, tornando a colocar. Ó. Eu venho e estico. A ponta do meu pincel, ela tem que estar sempre de dentro para fora. Eu não posso nunca fazer assim. É sempre na borda que eu devo colocar o meu pincel. Bom, nós vamos colocar de novo. Eu vou e volto com o meu pincel, para que ele tenha esse sombreado, tá? Molho de novo o pincel na água, tiro o excesso de água, vou na tinta, vou de novo no azulejo e deposito o pincel, todo ele deitado na peça. Ele tem que estar deitado, todo ele. Nada de fazer assim, é sempre deitado. Ó. Vocês deverão treinar bem. É uma técnica muito bonita, que valoriza muito a peça. O sombreamento valoriza demais a peça, tá? Olha, o procedimento tá claro e querem mais escuro, esperem secar, tá? Vocês vão aguardar a secagem e tornar a passar por cima de novo. Não tente fazer isso com ela úmida, porque na verdade vocês não vão colocar, vocês vão retirar a tinta que está embaixo. Certo? Vamos nós de novo, tá? Em toda a peça. Vou pegar marrom para vocês verem. Eu uso aqui, na cerâmica clara, eu uso o marrom telha. E no marrom telha, que seria o couro, eu vou estar usando o café, que é bem escuro. Vocês podem estar usando também o preto, tá? Vocês podem estar fazendo essa técnica com outras cores, não só de marrom, cerâmica. Vocês podem estar usando azul com branco, vermelho com preto, fica muito bonito. Verde claro com verde escuro. Tá bom? Sempre patinando o pincel. Sempre vai e volta. Vai e volta, tá? Pronto, ó. Sempre molhando o pincel, tirando a água dele, patinando ele e voltando a peça. Vou voltar aqui para vocês verem com a tinta mais clara, ó. Viram? Eu aumentei o efeito.
Esperei dar uma secada e aumento o meu efeito. Prontinho. Todo sombreado, tá? A peça sombreada. Nós vamos agora fazer o quê? O pontilhado. Pronto. Feito isso, todo sombreado, fizemos a pátina chapada, o falso couro e a peça sombreada, nós vamos fazer o quê? O pontilhado, tá? Seria costurinha, imitando uma costurinha do couro, né? Nós vamos usar o quê? Uma caneta, tá? Permanente, branca, tá? Se vocês quiserem, vocês poderão estar usando um line, o pincel line com tinta branca, tá? Vocês deverão procurar a posição melhor para o seu trabalho, certo? Vamos pontilhar toda a lateral da caixa, um pontinho atrás do outro. Certo? Se vocês não tiverem a caneta, essa caneta é permanente. Ela não sai quando você passar o verniz, certo? Mas se vocês não tiverem, pincel line e tinta PVA branca ou acrílica. Nós vamos fazer isso a toda a volta da caixa, mas na parte em que você fez a pátina de couro. Como se fosse uma costurinha. Feito isso, nós fizemos em todo o baú. Não esqueçam, a caneta permanente, ela deve ficar sempre na horizontal. Não coloquem nunca ela em pé, porque ela seca. Então, ela tem que estar sempre assim, na horizontal, nunca na vertical. Trabalhar a decupagem. Eu tenho aqui um papel, tá? Para ter um efeito mais bonito, eu vou cortá-lo ao meio. E com um isqueiro, uma vela, eu vou queimar toda a borda. Eu queimo e tiro o excesso, tá? Fica uma peça muito requintada. Não se incomodem de ficar certinho, ó. Pode ficar em desalinho, fica até mais bonito, fica bem
agradável na peça, nada muito certinho. Ó, vocês coloquem, queimem, certo? Em toda a peça. Todo o papel vocês vão fazer toda a volta do papel. Ele vai ficar assim. Vou limpar aqui. Então, ele deverá ficar assim. Tá vendo? Aqui eu cortei até em 3 partes. Então, isso vai ficar igual um quebra-cabeça. Olha, eu vou colar ele assim, certo? Para dar um efeito bem bonito no meu baú. Vou pegar a tampa do baú, tá? Que já está feito a minha pátina. Vou ver o lado, tá? Do qual eu vou colar. Vou ver primeiro como eu quero colocar ele, tá? Então, eu vou armar. Então, eu preciso primeiro disponibilizar onde eu vou colocar. Eu quero colocar ele meio separadinho. Viram? Ó. Então, eu vou colar ele assim. Eu necessito de quê? De cola. Vocês vão usar uma cola branca. Não serve cola, tá? Escolar. Cola de decupagem, cola de biscuit, qualquer tipo de cola. Vocês vão colocar num recipiente 3 porções de cola para uma de água. Certo? Vou deixar meus papeizinhos aqui e vou trabalhar a cola. Eu coloco, não exagerem, tá? Na cola. Vocês vão espalhar toda a cola, tá? Ó. Tirar o excesso dela. Vocês podem estar usando o pincel. Eu uso a mão porque é tipo um termômetro para mim, certo? Então, eu ponho mais, ponho menos, conforme a minha vontade. E vou depositar o meu papel. Com um paninho seco ou um papelzinho toalha, eu venho e estico o meu papel, certo? Para que não dê bolha. Não esqueçam, não ponham excesso de cola. Excesso de cola causa bolhas no papel, certo? Vou colocar aqui, então eu vou colocar assim. Viram? Não me preocupo com a parte lateral não, tá? E vou colocar aqui. Aqui eu vou juntar um pouquinho mais. Pronto. Feito isso, eu vou colar as partes laterais que ficaram para fora. Não me preocupo. Passei aqui. Vou colocar a última, desse último pedacinho do papel. Aqui estaria pronto. Mas eu preciso colocar um verniz aqui em cima. Eu posso usar o verniz acrílico, geral ou vitral. O verniz acrílico, ele me dá um brilho, um semibrilho. Existe fosco e existe brilhante. Não há problema nenhum. Mas se eu quiser um brilho maior e eu usar o geral ou o vitral, né? Se eu usar o geral ou o vitral na peça, eu necessito impermeabilizar meu papel. Então, eu vou colocar cola em cima de novo, tá? Em cima do papel. E vou espalhar cola por toda a superfície do papel. Igualando
também, tá? Feito isso, eu espero secar. Não impermeabilizem a peça antes de 24 horas. Por quê? Porque você está trabalhando com uma madeira e ela absorve água. A peça vai ficar úmida. O verniz, depois que você passar o seu verniz, ele vai ficar colando. Então o ideal é que só envernize no dia seguinte a sua peça. Aqui nós já temos uma peça já seca, que eu já fiz. Como vocês viram, eu coloquei um fecho, tá? Coloquei taxinha, é opcional, fica muito bonitinho. E nós vamos usar um verniz aqui. Aqui eu vou aplicar o verniz spray, tá? Antes de vocês aplicarem o verniz à peça, vocês necessitam sacudi-lo, assim. A peça tem que estar a uma distância reta e nós vamos aplicar. Prontinho. O baú tá pronto, certo? Não esqueçam de uma coisa. A cola é solúvel em água. As tintas também são solúveis em água. O gel médio é solúvel em água. Bom, não esqueçam de que o pincel só vai ter durabilidade se vocês souberem tratar dele direitinho. Limpem ele, não guardem ele sujo, não deixem de molho, tá? Vocês vão limpar o seu pincel, tirar o excesso de água dele, tá bom? Porque ele vai durar mais tempo. Nunca deixe seu pincelzinho sujo, tá? E acabamos. Bom, o baú está aqui, né? Nós acabamos. Acabei de ensinar vocês a pátina chapada, a pátina de couro, decupagem com papéis, tá? E sombreamento. Vamos começar, então, com a pátina chapada. Pintando toda a lateral, sempre com o pincelzinho em pé, para evitar ranhuras. Toda a superfície da peça. Nós vamos pintar, secar. Você pode deixar secar natural ou apressar, acelerar a secagem com o secador. Agora, vamos lixar toda a superfície pintada. Não tem problema pra cá, pra lá, ondinha, não tem problema nenhum, tá? A peça tá lisinha, vamos tornar a pintar. Pintamos novamente a peça. Vocês estão vendo que eu não passo o branco. Não tenho necessidade, porque minha peça, ela já vem lixadinha, é um material bom, então eu não tenho essa necessidade. Ela não tem problema nenhum. Então, feito isso, eu torno a secar a minha peça. E torno a lixar de novo a peça.
Já lixei a peça. Ela tá aqui, lixadinha. Vou botar meu pincelzinho na água, tá? Ó. Eu lixo a lateral também da minha peça, todinha. Vou lixar todinha. Vou lixar o verso dela todinha, tá? Não tenho necessidade de pôr muita força. Agora, já lixadinha, lisinha a minha peça, eu tiro o excesso do pozinho da lixa e vou aplicar uma fita, pedacinho de fita crepe. Coloquei a fita crepe, vou pegar um outro pincel, tá, sequinho, vou pegar o craquelê. Vou com outro pincel, com cerdas macias, eu vou aplicar o meu craquelê. Para quem tem dificuldade na aplicação em X, ó, vocês podem fazer o seguinte: passem o craquelê, tá? Não economizem muito e deem um X, tá? Olha, vou aplicar o craquelê. Depois de aplicado, eu posso dar o meu X. Esse X é para ter um efeito mais bonito na quebradura, certo? Vai me dar um quebrado. Coloco. E dou o X. Viram? Vocês não devem colocar o craquelê para escorrer, mas também não devem economizar muito no craquelê não. Tá bom? Vou secar, apressar a secagem dele com o secador. Aqui tá a peça, já com o meu craquelê passado, certo? Eu agora vou aplicar a tinta. Vou pegar meu pincel com cerdas macias, seco ele, pego a tinta branca. Vocês devem colocar a peça sempre na horizontal, tá? Não deixem inclinada. Se a peça ficar inclinada, a tinta ela é pesada, ela escorre e fica um craquelê feio. Então, vocês vão aplicar uma quantidade farta de tinta. Quanto menos tinta, menos quebrado fica, tá? Quanto mais tinta tiver, mais quebradão vai ficar. Ó, vou aplicá-lo em X também. Ó, já está começando a quebrar. Não se incomodem de passar por cima de novo. Enquanto a tinta não secar, eu posso voltar de novo. Eu só não posso retornar com o pincel, com a tinta, se já estiver começando a quebrar. Mas enquanto tiver a tinta úmida e não estiver quebrado, eu posso estar trabalhando
novamente em cima. Pronto. Vou aplicar toda a superfície. Aqui na beiradinha, tá? Pra ficar todos os cantinhos. A tinta, quando ela está mais rala, ela também quebra menorzinho. Se a tinta estiver mais grossa, o quebrado sai maior. Vou mostrar a vocês um outro que eu fiz com uma tinta mais grossinha, para você ver o efeito de ambas. Agora eu vou usar o secador, já tá começando a quebrar, mas para mim apressar, tá, o processo, eu vou usar o secador. Tá vendo? Eu tô segurando aqui embaixo porque eu não quero que a minha tinta escorra. Vou retirar a minha fita crepe. Devagarinho, ela ainda tá um pouco úmida, mas só para vocês verem, tá, o efeito. Então, eu vou retirar a fita crepe, tá? Fica um craquelê muito bonito, tá? E ele vai ficar assim depois de seco, tá? Ele vai ficar aqui, assim. Aqui nós vamos aplicar um stencil com textura. Vocês vão precisar de quê? Textura acrílica. Nunca usem PVA. Nunca, tá? Tem que ser sempre a textura acrílica, massa acrílica. Vocês vão necessitar de uma espátula flexível e um stencil, tá? Um stencilzinho do seu agrado. Vou colocar esse aqui, certo? Posiciono no local que eu quero, que eu desejo que fique. Vou colocar, não preciso me preocupar, tá? Em ficar segurando tanto o stencil. Ó, com uma única mão, na parte traseira da espátula, eu trago a massa e venho trazendo a textura, cobrindo todo o desenho do meu stencil, todo ele. Viram? Com as duas mãos, eu suspendo o meu stencil. E vai ficar assim. Se houver rebarba, vocês retirem. E ele vai ficar assim. Lavem na hora qualquer trabalho que vocês façam com a massa acrílica. Vocês devem lavar o produto na hora. O stencil, a espátula. Por quê? Isso não adianta deixar de molho. Massa de textura não adianta deixar de molho na água. Ela vai endurecer e vai estragar o seu stencil. A peça finalizada, tá? Fica muito interessante se vocês, com uma caneta permanente, assinarem, derem a sua assinatura. Valoriza muito a peça, tá? Então assinem, arrumem um nome,
um apelido de vocês e coloquem na peça. Valoriza muito a peça. Aqui eu vou colocar o meu, tá? Ó. Certo? Não precisa ser uma coisa muito forte, tem que ser uma coisa discreta, mas assinado valoriza mais. Nós devemos o que? Passar no dia seguinte, somente no dia seguinte o verniz, certo? Tá finalizada a peça. Essa tá prontinha, né? Vamos colocar aqui. E a peça tá finalizada. Prontinho. Isso daqui é o craquelê e uma textura no stencil. Bom, agora nós vamos fazer um piso de cerâmica e nós vamos trabalhar com vernizes. Nós vamos fazer um jacarelá. Eu preciso de quê? De um molde. Aqui eu cortei uma borboleta, tá vendo? É um papelão. Eu fiz o desenho, eu cortei, vazei ela toda e coloquei uma fita crepe para me servir de guia. Tem um lápis de aquarela que vai me facilitar. Bom, agora nós vamos passar com um pincelzinho de aquarela todo o desenho, vamos transferir todo o desenho para a peça. Ó, não precisa se preocupar muito, certo? Vocês podem estar trabalhando com qualquer desenho, uma girafa, tá? Uma borboleta, uma flor, um arabesco. Eu tô fazendo a borboleta aqui porque eu acho que fica muito interessante. Ó, passado o risco, tá? Vou desenhar aqui o corpinho da minha borboleta, tá? Passei o risco, eu vou pegar uma outra peça. Bom, agora com a peça já desenhada, eu vou contornar com relevo, tá? Eu bato para que o relevo desça, não me dê bolhas. Então eu vou contornar todo o meu desenho, certo? Contorno ele todinho. Não há necessidade de eu cobrir o meu corpo da minha borboleta. Por quê? Porque eu vou cobrir ela todinha com a base branca. Eu cobri aqui para que vocês vejam. Se vocês quiserem o corpo da borboleta em pretinho, vocês podem estar colocando. Caso contrário, vocês vão, ó, com a base branca, contornar todo, tá? E preencher. Vocês vão fazer isso por etapa. Aqui nós vamos fazer um jacarelado, tá? Eu vou usar um verniz perolado e uma pipeta. Eu tenho que depositar isso enquanto isso estiver, a base estiver mole. Não posso deixar secar. Não usem ventilador perto, tá? Porque seca ambas, tanto o verniz quanto a base. E eu vou pingar gotinha por gotinha para fazer o corpo da minha borboleta. Pronto. Corpo pronto. O corpo
Tá prontinho. Agora eu vou partir para as asas. A asa, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou preencher toda a superfície vazada, sem passar pro lado de lá do meu relevo. Eu vou procurar fazer isso de um jeito, tá? Mais rapidozinho. Eu preciso fazer isso. Eu não posso ter uma peça já feita. Eu tenho que colocar aqui para vocês verem, porque a peça, ela precisa estar totalmente colocar. Retiro as bolinhas que ela possa vir a ter, tá? E agora eu vou começar a trabalhar com o verniz vitral. Eu vou colocar, ó, primeiro, com a pipeta, vou colocar o azul. Então, eu vou fazer um risco. Vou botar um vermelho. Vou colocar meu bronze, uma tinta metálica, um verniz metálico, bronze. Não se preocupa se cair fora do local, aqui não tem problema, tá? Não há problema nenhum. Vou colocar um violeta. E por último, um laranja fluorescente. Feito isso, nós vamos pegar um palitinho e de dentro para fora eu vou vir, ó, fazendo um zigue-zague. Vou fazer um zigue-zague em toda a minha peça. Não tá lindo? É isso aqui que nós vamos ter, nós podemos fazer com o verniz e a base. Se você não tiver a base branca, tá? Porque existe bases de várias cores. Nós temos brancas, dourada, ocre, marrom, preta. Se por acaso você não tiver, tá, a base, você pode usar a cola incolor, tá? Cola de biscuit, tá? Cola branca, nunca cola escolar, para ter esse efeito. E fica muito bonito o efeito. Tá bom? Não esqueça também, vocês não podem esquecer, de que quando você fizer, tá, o relevo, colocar o relevo, vocês precisam deixar o relevo secar antes de para poder aplicar a peça. Nunca trabalhe antes com ela molhada, vai estragar. Eu sou Vânia Márcia, sou professora de artesanatos e empresária. E estou aqui junto com a Fantasy Produções para gravar um DVD onde irei ministrar o curso de sabonetes artesanais e provar para vocês que a fabricação de sabonetes deixou de ser apenas um hobby
tornou-se uma terapia altamente lucrativa, onde o seu espírito empreendedor e sua criatividade podem te levar ao sucesso. E o que é melhor, você poderá participar com toda a sua família, desde a fabricação, embalagem e comercialização. Então, faça como eu, monte seu próprio negócio e seja uma pessoa de sucesso. Estamos junto com a Fantasy Produções promovendo esse maravilhoso DVD, onde você em casa vai poder aprender técnicas de pintura de rosto e pintura corporal. Espero que vocês gostem do nosso trabalho e qualquer dúvida ou solicitação de DVD, acesse o nosso site ou o nosso e-mail. Nesse DVD é proibir sonhar. Participe junto com as crianças. Maqueie o seu rosto, improvise uma roupa colorida e entre no mundo da imaginação. Vamos comigo! É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e que vocês tenham tirado maior proveito desse nosso trabalho. Essa é a realização da Fantasy Produções e qualquer dúvida entre em contato conosco através do nosso e-mail ou site.